acontecer a ponte. Até uma coisa nem assim. tem Alcatrão daqui para Moma. Onde tem essa areias pesadas de Moma. Não Não tem tem. Alcatrão. Por quê? Esse é o Alcatrão problema. daqui para Angoche, porque tem areias pesadas de Sangás. Não tem, ainda não chegou Alcatrão lá. Por quê? Por quê? Esse dinheiro vai para onde? Essa é a questão. Né? Então, não devemos aqui a nos enganar, a dizer que está tudo bem no nosso país, não sei que enquanto está nos atropelar uns com os outros aqui dentro. Não devemos. Por que os nossos dirigentes fazem contratos baratos? O que está acontecendo? Porque a areia pesada não precisa muita ciência para vocês explorarem. Precisa de fazermos o uso daquelas máquinas que os brancos usam. O que é Caterpillar? Caminhão, cefar aquela areia vermelha, tratar de coisa para depois vender. Será que nós não podemos pessoalmente aqui dentro do país, dizendo que sim, areias pesadas é do povo moçambicano? É do povo. Ser o próprio país a vender para além fronteira, ao invés da gente entregar brancos que só vão tirando aquela borla. O que é 300 milhões de dólares para um país grande como Moçambique? O que é? Por que fazem coisas insignificantes? Isso vai para os dirigentes, Sim, vai para os políticos. Nossos dirigentes não podem vender os nossos recursos em preços insignificantes. Eles devem bater martelo e devem saber que nós mesmos... Porque há uma coisa, a África, quando a Europa estava em decadência, a Europa desenvolveu a custa da África. Okay. Por que é que dentro da África o próprio africano não desenvolve com aquilo que ele... Aquilo que está lá. Sim, tá lá porque o africano pode desenvolver dentro do seu continente, estar bem desenvolvido com seus próprios até recursos. 2 vezes mais Sim. que um país europeu, né? Até 10 vezes 10 mais. vezes mais. Olha, estamos aqui a falar da política, estamos ali o Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, Aquele assim, jovem, né? aqueles recursos minerais que ele tem, que estamos a falar do urânio. O antigo governo no país de Burkina Faso ganhava 1 bilhão de dólares anualmente, porque vendiam cada quilo de urânio a 81 centavos. Okay. Ibrahim Traoré, graças a Deus, Deus longiu com aquele poder, bateu aquelas falsidades todas. Ele já é que vende o urânio aquilo a 200 dólares em vez de 81 centavos. Dobrou. O país já da Burkina Faso já começou a respirar. Já respira, porque anualmente Burkina Faso ganha cerca de 300 bilhões de dólares. Viste esta lástima diferença de... Eu vou citar uma coisa muito grave. Grave por causa do tipo de tratamento que eu vivi dentro da minha carreira. Okay. É assim, a Vidisco é uma editora internacional que na altura não usava digitalização. Era só a venda de discos ao vivo. Era o tempo, né? Era o tempo. Eu tinha feito o contrato daquele tempo. Daquela época. Antes de haver venda digital. Mas a própria Vidisco aparece a vender minha música digitalmente. Agora. Sem me contratar para aquele tipo de negócio. Sem consentimento. Sem consentimento. E isso é que está a doer. Porque na altura não havia digitalização, não podem aparecer aqui a dizer que nós é digital. Não havia. Agora, a mesma Vidisco, às vezes, pagava de forma diferente. Quando é músico de lá mesmo no sul, pagava um pouco mais do que um músico do norte. Ok? Se eu consigo dizer que tenho uma casa no Maputo, uma casa, aquelas nossas casas de blocos pequenas, aí tal, não sei o quê. Se eu consigo, foi por causa da minha própria inteligência, porque eu levava uma certa quantidade de CDs, vendia mão em mão e conseguia bater bloco e construir alguma coisa. Okay. Porque eu não vejo a razão do músico, por exemplo, que ganhou disco de platina, tentando vender, e a própria pessoa escusava-se de vender a sua arte, né? Porque tinha que se preservar. Acaba crescendo, envelhecendo sem ter sua própria moradia.
Preservar no sentido de não sair às ruas para vender o Vender o disco. seu CD, tendo vergonha. Ok. Agora, depois de um bom rumor de que surge um certo músico que quer vender a sua obra, é bonito, talvez arrependimento como vem tarde, mas a verdade é, na música, é preciso aproveitar aquele momento de fama para conseguir ter um abrigo. Porque a coisa mais fundamental na vida de um ser humano é ter onde se esconder, sua casa, onde dormir. Eu tenho no Maputo minhas palhotas, tenho aqui uma palhota que construí, que eu comprava o sítio com dinheiro de música, vendia CDs, comprei em 2001 e acabei reformando a minha casa. Ainda a reforma não acabou porque o dinheiro está a sumir, né? Mas exatamente. Mas eu não vou desanimar. A única coisa que pode me desanimar talvez é quando chegar uma idade que não vou me aguentar. Mas enquanto eu me aguento, os meus sonhos sempre são maiores. Costuma-se dizer que os sonhos não podem acabar até a vida terminar. Falando nesse âmbito mesmo de sonhos, eu me lembro quando nós publicamos aqui o cartaz, nós dissemos que o Alifac vem falar dos seus projetos futuros, vem falar da sua... Vamos contar a sua história. Alguém disse, escreveu-se ali a dizer que não, como assim? Se o Alifac está a viver o seu sonho, quer dizer, já não pode sonhar, tá. Não sei se consegue entender isso. Tipo, tá a viver o seu futuro, dizia-se assim. É assim, o viver do meu futuro é um viver com dificuldades. Ok. Porque há uma coisa que espelha o cotidiano do fazedor da arte e cultura no nosso país. Volto cá a dizer que os músicos não são muito valorizados. Mas isto por quê? Porque no nosso país tem empresas, sim. Empresas dos empresários, mas estes não olham muito da cultura moçambicana. E é por isso que existem pessoas formadas em gestão cultural. Formadas, licenciadas, mestradas, Que doutoradas. conhecem a área, né? Que conhecem a área. Mas essas pessoas não sabem onde ir buscar um fundo para apetrechar os seus inventos. Ok. São apenas formadas naquela área, mas não têm onde ir buscar dinheiro para fazer os seus movimentos de espetáculos. Não tem. Porque se tu aproxima comerciantes que nós temos, que são esses que têm armazéns, que têm etc., a pedires apoio, é você que foi formado em gestão cultural, que é para pegar o Alifac e os outros músicos andarem com ele, para fazer espetáculo. Esta pessoa vai ser considerada como uma pessoa que está a incomodar. Portanto, o que está a acontecer é exatamente aquilo que eu disse. Porque há muita gente com dinheiro, com tanto dinheiro, mas na cabeça dessas pessoas não tem cultura da sua própria cultura. Exatamente. E eis aqui uma coisa concreta. Em Zimbábue, tu encontras brancos com olhos azuis, cabelo de loiro, mas estes brancos sentem-se como zimbabueanos, eles seguem a cultura rítmica do próprio Zimbábue. Aqui, desculpa, temos vergonha. Aqui temos vergonha de sermos identificados como macuas. Inclusive, há muita gente que diz eu não sei falar macua. E não gosta de escutar música da Zena Bacari, não sei lá quanto, mas gosta sim música do Roberto Carlos, etc. Roberto Carlos é do outro canto do mundo, não é aqui. Roberto Carlos, às vezes, se calhar por onde ele está, não sabe qual é o ponto cardeal de Moçambique. E para ser Roberto Carlos tinha que ser aceito no seu país. Sim. E foi aceito. Tudo começa... É que o Roberto Carlos, no país dele, é considerado como o rei da música romântica. E daí transcendeu para Moçambique, para outros países. E por isso que tem que se fazer. Por que o nosso país também não transcende a cultura do próprio país para além da fronteira? Falta o quê? Falta apenas valorização. Nós temos atualmente, já temos uma coisa que globaliza o mundo, que é a internet, que é a digitalização. Nossos ritmos típicos moçambicanos devem ser, a partir dali, digitalizados
nesta ordem para conhecer-se além fronteira. E também termos uma seriedade no trabalho, pegarmos a nossa arte com garra, abraçar e trabalhar seriamente. E termos estes indivíduos formados em gestão cultural a trabalhar conosco. Mas ok, há uma coisa, nesse mesmo ponto, só para tentarmos perceber melhor na perspectiva do Alify, como está a falar, né? Existem aqui vários entraves nesse sentido. Tem o Ministério da Cultura, tem o próprio povo consumidor, tem o artista e tem esse da divulgação, né? Falamos de mídias. Sim. Quais seriam os culpados ou culpados do insucesso da música moçambicana? Agora vou te citar quando falamos do Ministério da Cultura. Eu, por exemplo, vou levar o senhor como jornalista, não é? É uma suposição que quero aqui citar. Vou lhe pôr como meu cozinheiro. Construiu uma casa num sítio onde eu não estou a viver noutra casa. Sim. Mas o senhor é cozinheiro daquela casa. Ele quer, eu não compro comida para lá. O senhor vai cozinhar areia. Não é só para viver sentado só esperando o seu salário. Não é? Com certeza. É o que está acontecendo com os nossos ministros da cultura. Ele trabalha no Ministério da Cultura e não conhece. E até pode conhecer e ter até sonhos de manipular a cultura para irem além fronteira. Okay. Mas não ter condições, porque eles só colocaram-lhe lá sem nenhum fundo. Só para ele ter apenas salário sentado. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então colocam alguém lá como enfeite, como funcionário normal. Sim. Mas aquilo é porque eu vi quando fazia aquilo que é a divisão de orçamento, né? Orçamento do Estado, neste caso, na cultura mesmo o dinheiro foi ínfimo. Foi 0 ponto até neste percentagem. Olha, até não colocaram nada lá. Nada. Até neste momento, a única instituição que injeta um valor, esse tal valor ínfimo, a única instituição que injeta na cultura uma coisa, que é 1 milhão, na altura até injetava 900.000 meticais. Isso para gerir o país? Para gerir o país. Estou a falar, quero te mostrar, existe um pacote chamado pacote da FONDAC, Fundo de Investimento para a Cultura. Então, a instituição que injeta algum valorzinho lá, esse é ínfimo, é a inspeção de jogos. Okay. Inspeção de jogos, a sua sede nacional como inspeção de jogo a nível do país todo, apenas está no 33 andar no Maputo. Apenas na capital. Tenho lá um conterrâneo meu que trabalha